Olá, você que está em casa, obrigado mais uma vez por acompanhar conosco o programa Opinião aqui no seu DGABC TV. Você já sabe, um espaço para discussão política, onde a gente recebe autoridades, pessoas que têm muito a dizer a você, internauta, cidadão do Grande ABC. E hoje a gente tem o prazer de receber uma dessas autoridades, uma dessas lideranças, que vai bater um papo com você, cidadão internauta de nossa região. O DGABC TV tem a honra de receber hoje o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado estadual, Fernando Capês, do PSDB. Vamos falar muito da gestão dele, que se iniciou agora em março, falar das ações da Assembleia, um pouco do trabalho que vem sendo efetuado nessa importante Casa de Leis, falar um pouco da conjuntura política, enfim, bater um papo com o presidente Fernando Capês. Fica aí, o programa Opinião está no ar. Muita honra, a gente recebe aqui o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês. Presidente, prazer receber o senhor aqui em nossos estúdios, mais uma vez na sede do Diário do Grande ABC, para bater um papo com o internauta, com o cidadão do Grande ABC. Muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço mais uma vez essa oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. Presidente, começo perguntando para o senhor, fazer um rápido balanço aí do início da sua gestão, o senhor que iniciou o trabalho à frente da Assembleia em março desse ano, já tem feito muitas ações, conseguido limpar a pauta, enfim, queria que o senhor fizesse um breve relato aí de como é que estão as primeiras iniciativas à frente da Assembleia Legislativa. Bom, ser político no Brasil não está fácil. A classe política está muito desmoralizada e desacreditada e com justificativas. Então, o meu principal objetivo na presidência da Assembleia foi resgatar a credibilidade e o protagonismo das Assembleias Legislativas, no caso, a de São Paulo. E, para isso, nós precisávamos de mostrar algumas inovações. Eu procurei assentar a nossa administração nos princípios da eficiência, eficácia e transparência. A eficiência consistia em aprovar projetos de lei e votar projetos de lei, independentemente de cor de camisa, de partido, se é do governo ou não é do governo, projetos de lei que fossem importantes para a sociedade. Nós aprovamos aí 24 de 26 projetos encaminhados pelo Executivo, aprovamos projetos do Judiciário importantes e aprovamos projetos de grande alcance social, que nós vamos detalhar depois. A Assembleia trabalhou num ritmo forte, eu diria mais do que isso, frenético, porque o mandato começou no dia 15 de março, e nós temos aqui abril, maio, junho, julho, 5 meses praticamente de trabalho, e nós já produzimos mais do que muitas assembleias em 4 anos. No entanto, não basta você aprovar projetos com rapidez, com agilidade, ainda que esses projetos sejam benéficos para a sociedade. Só votar e aprovar projetos não é suficiente. Isso revelaria uma eficiência. Mas, além disso, nós estamos investindo na eficácia. Criamos um órgão, que é o Núcleo de Ação Estratégica, chamado NAI, que vai fiscalizar se as leis votadas e aprovadas pela Assembleia estão sendo obedecidas ou não, se estão sendo cumpridas ou não. Então, você tendo a eficiência, trabalhando bastante, produzindo projetos, votando projetos importantes, e a eficácia, fiscalizando para que esses projetos sejam transformados em lei e que as leis sejam obedecidas, você começa a fazer com que uma Assembleia Legislativa, que no caso da Assembleia de São Paulo, muito desconhecida, as pessoas não sabem nem o que é Assembleia Legislativa, na maioria dos casos. Você tomar um táxi e pedir para ir até a Assembleia Legislativa, o motorista não vai saber onde ir. Então, uma Assembleia pouco conhecida começa a se tornar mais conhecida pelas suas ações. E uma classe política pouco respeitada começa a dar sinais de alguma esperança para a população de que nem todos são iguais, não se pode generalizar, e que tem muita gente boa. Na própria Assembleia tem deputados excelentes, inclusive alguns aqui da região do Grande ABC que são excelentes deputados. Então, esse foi o primeiro passo. E na questão da gestão administrativa, procurar gerir a casa, mas com respeito aos princípios da administração pública, atento aos reclamos da sociedade. Eu procurei colocar na administração dos contratos da casa um promotor de justiça.
é um promotor que trabalhou muitos anos na área do combate à improbidade administrativa e combate à corrupção. Então eu coloquei ele para tomar conta dos contratos. Ele fiscaliza o pregão eletrônico, como é que é feita a licitação. Se tem algum vício, nós anulamos a licitação. Procurar mostrar que existe sim para a população ali um porto seguro. E essa é a nova Assembleia Legislativa de São Paulo. O senhor falou da criação de um órgão importante, que é o NAI, que seria uma espécie de um trabalho, de um pós-atendimento, aí, depois que é criada uma lei, e já há ação prática. O senhor pode já contar um pouco mais de como é que é esse trabalho? Sérgio, eu vou te dar 2 exemplos. A Assembleia aprovou uma lei que, aliás, foi construída, o conteúdo dessa lei foi todo construído na Assembleia, que aumenta a fiscalização e o rigor contra os desmanches. Porque o desmanche, muitos deles compram peças roubadas e peças furtadas. Se não tem o desmanche, o ladrão não tem onde vender a peça. Então, fiscalizando administrativamente o receptador, que é o dono do desmanche, você inviabiliza o negócio do ladrão. Claro. Porque ele não vai ter o receptador, não tem para quem vender a res furtiva, o produto do furto. Pois bem, a Assembleia produziu esse projeto, foi enviado pelo governo do estado, mas a Assembleia modificou o projeto, aprovou o projeto, ele virou lei. Desde então, 650 desmanches clandestinos foram fechados. 650. Isso implicou numa redução de 25% no número de roubos e furtos de veículos. Mas, como a mente do criminoso é sempre muito criativa, os desmanches fechados, alguns deles voltaram a funcionar. Fecha, está lacrado, mas dentro ele continua funcionando. Sistema de delivery. Pois bem, o Núcleo de Ação Estratégica levantou que um destes desmanches clandestinos continuava funcionando mesmo depois de ter sido fechado. Ora, se a Assembleia faz uma lei, o mínimo que se espera desta Assembleia é fiscalizar se a lei que ela aprovou foi cumprida ou não. Comunicamos ao DEIC, o diretor do DEIC, que é o Dr. Emídio, é um delegado excepcional, o divisionário da área, o Dr. Walter, seríssimo, policiais competentes, foram junto com a Assembleia e fizemos 4 prisões. E fechamos novamente aquele desmanche e apreendemos as peças. E já fica o aviso, desmanches clandestinos que foram fechados e continuam funcionando, serão fiscalizados pela Assembleia e novas prisões poderão ser feitas pela polícia. Mas a Assembleia fiscaliza, denuncia e acompanha por meio do seu núcleo de ação estratégica. Um outro caso, aprovamos recentemente, a questão de 15 dias, a nova lei do futebol em São Paulo. Estádio que não tiver todos os lugares numerados, não vai ter jogo da primeira divisão do Campeonato Paulista, Brasileiro, da Copa do Brasil. Ou tem todos os lugares numerados ou não vai ser liberado para o jogo. Segundo, quem sentar no lugar do outro vai pagar multa. E o torcedor que não conseguir sentar no seu lugar tem direito a receber o dinheiro do ingresso de volta. E o organizador do espetáculo paga multa também. Torcida organizada e clube, quando houver briga de membro de torcida organizada, vão pagar multa e perder subvenções públicas. Está feita a lei. Ela entra em vigor daqui 6 meses. Reunimos com todos, Segurança Pública, Justiça, Ministério Público, Judiciário, Federação, é para pegar a lei. Então, a lei vai ter que pegar. O NAI já vai começar a acompanhar como é que isso está acontecendo nos estádios de futebol. Então, é um exemplo da eficácia ligada à eficiência. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes, né, deputado, do trabalho parlamentar, que é fazer com que a lei possa ser cumprida, né? Às vezes a gente percebe uma outra lei, a dificuldade de se cobrar, de se chegar ao resultado da lei, né? Quer dizer, e esse NAI atende esse objetivo, né? Fazer com que a lei seja cumprida. Né? Exatamente. O eleitor tem que perguntar, o membro da sociedade, o cidadão tem que perguntar: o que vocês estão fazendo aí? Bom, aprovamos, para dar uma ideia ao nosso internauta aqui, quando nós assumimos tínhamos 877 projetos na pauta, hoje tem 117. Então o que vocês estão fazendo? Trabalhando bastante, votando bastante. Bom, e o que isso vai melhorar a minha vida? Aí é a eficácia. Então essas 2 questões, e se você me permitir, eu quero aqui agradecer os meus companheiros
da mesa diretora dos trabalhos, que é o deputado Enio Tato, do PT, e o deputado Edmir Chedid, do Democratas, que juntamente com o presidente estão implementando todas essas mudanças. E parabenizar os 94 deputados da Casa, porque está havendo uma união em torno do Legislativo. Claro, nós temos divergências ideológicas, de posição, de visão de política, mas quando se trata de questões de interesse da sociedade, que é o dever do Legislativo, eu confesso que eu estou no meu 3º mandato, eu nunca vi uma união como essa entre todos os partidos e quero elogiar, independentemente de partido político, todos os deputados da Assembleia. Isso é o mais importante, né? Em prol da sociedade, em prol do morador, aí, do cidadão do estado de São Paulo. Agora o senhor falou, o senhor começou dizendo um pouco do descrédito da classe política, né? Que é uma realidade que a gente vivencia nas ruas, vê os comentários das pessoas. Como é que o senhor vê o momento político que a gente vê, o momento nacional, essa crise política, essa crise econômica? Que análise o senhor faz desse momento que a gente vive? Olha, Montesquieu, na sua obra O Espírito das Leis, já dizia: todo aquele que tem poder sem controle tende a abusar do poder. E durante muitos anos houve poder sem controle. Agora que o Brasil está fortalecendo as instituições e apurando os fatos e levando os responsáveis às barras da justiça, eu acredito que a democracia está se fortalecendo. Nós vivemos hoje no Brasil, claro, isso é de domínio público, uma crise ética, com a violação à moralidade administrativa, uma crise política, ninguém se entendendo, ninguém falando a mesma língua, e uma crise econômica gravíssima, com o Brasil quase rebaixado ao grau especulativo, com uma desordem absoluta nas finanças. Essas 3 crises, ética, política e econômica, desaguam, redundam numa crise de liderança. E a presidente está numa crise de liderança. E a prova disso é o Congresso Nacional votando de maneira esquizofrênica uma série de projetos, ninguém se entende, aquilo virou uma torre de Babel, e muitos desses projetos tendem a desorganizar as finanças do Estado e a comprometer o equilíbrio fiscal. E a presidente não está conseguindo, por falta de legitimidade, implementar uma liderança na condução desse processo. E toda essa crise também foi gerada, a meu ver, por uma mistura indesejável de ideologia com economia. Veja, você pode fazer o debate ideológico, tem visões diferentes de como o Estado deve funcionar, mas quando se trata de economia, ali a conta não fecha com discurso, nem com retórica. Se o preço do combustível tem que ser vendido um determinado litro ao preço X, você não pode, por ideologia ou política, falsear, maquiar essa lei do mercado e colocar o preço artificialmente lá embaixo. Vai estourar na conta de alguém. Se você arrecada tanto, só pode gastar tanto. Se você gasta mais do que arrecada, vai estourar. Ainda que isso possa provocar aplausos momentâneos. Você não pode interferir na condução do Banco Central. O presidente do Banco Central tem que ter autonomia absoluta. Então, o que tem a impressão é que precisamos chegar no fundo do poço para enxergar essa realidade. E o Brasil, infelizmente, vive uma crise de pragmatismo, uma crise de lógica, que a menor distância entre 2 pontos é uma reta, mas tem sido uma espiral. Então, dá a impressão que nós ficamos aqui debatendo o óbvio, anos e anos, até descobrir que o óbvio tem que ser feito e fazemos o óbvio com atraso. Então, você veja a crise da educação. Que tanta polêmica para a educação. A União tem sim que ajudar os estados e os municípios na educação. Não funciona se não for ensino integral, gratuito, com refeições, café da manhã, lanche, almoço, outro lanche, jantar e atividades lúdicas, esportivas, recreativas com ensino. No final de semana a escola vira um clube e recebe a família. Investir nisso e parar de polemizar. Qual é o sistema que tem que ser feito, o que tem... Ensinar, dar a matéria. Nós ficamos com uma série de debates completamente periféricos, desnecessários, indesejáveis e que desviam o verdadeiro foco. E aí investimos numa política de cotas para as universidades, que eu até sou a favor, acho que às vezes você precisa criar alguma desigualdade para assegurar a igualdade. Mas não pode começar a casa pelo telhado. Tem que começar pelo ensino fundamental. Então, infelizmente, às vezes dá uma certa angústia de ver as pessoas demorarem tanto para fazer aquilo que tem que ser feito. E eu tenho uma certa ansiedade nesse sentido. E me entristece ver o Brasil
que, se não fosse um país assim que nós polemizássemos tanto, discutíssemos tanto, certamente já poderíamos ter no quarto PIB, com absoluta certeza, atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão, com absoluta certeza à frente da Alemanha e dos países da Europa. Mas vamos demorar para chegar lá, a despeito dos infindáveis recursos, do gigantismo e do brilhantismo do brasileiro. O brasileiro é reconhecido mundialmente, são dados estatísticos, um dos povos mais inteligentes do mundo. É difícil você ver um povo que se equipara à inteligência como o brasileiro. Mas por que nós temos poucos prêmios Nobel? Por que a nossa economia patina? Porque a gente tem uma cultura de ficar discutindo o que não precisa ser discutido. Nós não temos disciplina nem pragmatismo. É isso que nós precisamos moldar e valorizar essa gente maravilhosa desse nosso país. Para a gente encerrar, já se fala muito na eleição de 2016, caso da Prefeitura de São Paulo, o PSDB tem alguns nomes colocados, Bruno Covas, André Matarazzo, surgiu agora o nome do João Dória Júnior, um empresário, e se fala também do nome do senhor. Como é que o senhor vê esse cenário? Como é que o PSDB vai se colocar nessa importante eleição para o ano que vem? Bom, nesse momento muitos amigos meus do partido têm me procurado. O Bruno Covas, com o qual fiz uma dobrada, foi o deputado federal mais votado do PSDB, tem o sobrenome Covas. O André Matarazzo, que administrou a cidade como secretário das subprefeituras. O João Dória Júnior, que tem uma genialidade no empreendedorismo, é um homem pragmático de realizar. O Ricardo Trípolo, que tem uma bandeira importante também na área ambiental. José Aníbal. Eu tenho conversado com todos e tenho estimulado eles. Acho que é importante que haja o debate. No meu caso, eu não tenho nenhuma obsessão, mas há alguns diretórios que têm me procurado, eu recebo acenos do partido, o próprio presidente do diretório estadual, mas eu acho que não é uma questão de ficar se colocando. Isso é uma questão de deixar os companheiros também caminharem, não tenho nenhuma obsessão e meu único projeto é, juntamente com meus 94 companheiros deputados da Assembleia, levantarmos a imagem do Legislativo, trabalhar só para isso e deixar esse legado. O resto, o mundo não vai acabar amanhã, não há nenhum desespero. Tá certo. Deputado, queria agradecer mais uma vez, nosso programa chegou ao final, eu queria agradecer a sua presença aqui, esse bate-papo importante com o cidadão, com o internauta do Grande ABC e dizer que aqui o Diário do Grande ABC, a casa está sempre aberta para que o senhor possa vir aqui falar do trabalho da Assembleia, falar do trabalho, esse importante trabalho executado aí nessa Casa de Leis aqui, falar com o cidadão do Grande ABC. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, é uma honra estar aqui no maior diário regional do país, tão grande que é um diário nacional. Muito obrigado. Obrigado você. E um agradecimento especial a você, internauta, que sabe, pode participar do nosso programa pelo dgabctv@dgabc.com.br. Eu aguardo você na próxima edição do programa Opinião. Muito obrigado e até lá.